Olá! Sejam bem-vindos ao nosso 10º dia de propósito, de devocional diário, de estudo do livro de Provérbios. Hoje eu acho que é o dia mais frio, meu Deus do céu! Hoje tem até, Netinho trouxe café e chá. Os dois. Eu tenho um combinado aqui em casa, né? Falei, Fê, pra quem conhece a Fê, né? A maioria das meninas aí da igreja conhece. Fê, se eu não sair do quarto até 7:20, você vai lá bater porque eu perdi hora. E a live começa às 8. Hoje eu não perdi hora, mas ela bateu, ela foi lá, ficou preocupada. Mas eu já tinha levantado. Confessa aí, meninas, quem que tá ainda debaixo da coberta, assistindo a live? Debaixo da coberta, manda uma caminha aí nas figurinhas. Aqui tá muito frio, muita preguiça, Jesus, esse tempinho, essa chuvinha. Uma vontade de ficar debaixo da coberta. Pode confessar aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha lá, Nara, eu tinha certeza, vou chamar você ao vivo hoje, Nara. Pode preparar a câmera aí. Claro que tem as pessoas, né, gente, que precisa de terapia. A pessoa já foi treinar com esse tempo, já foi pra academia. Não, gente, precisa de ajudinha psicológica, que não é normal. Oi, tia Beth, um beijo. Minha tia Ju, que acompanha lá de Campinas, lá do Jardim Florence, lá em Campinas. Minha tia querida. Misericórdia, gente. Sair do treino nessa hora, não, gente. Vocês precisam de cura e libertação. Não é normal isso, não. Vamos dar uns minutinhos aí para todo mundo entrar. Olha lá, as figurinhas de cama. Muito bem, pode confessar que eu sei que vocês estão tudo na cama, debaixo da coberta. Já vai abrindo aí sua Bíblia. Capítulo 10 de Provérbios. Hoje vai começar... Não, hoje a palavra tá muito top, muito. E hoje nós vamos começar um novo formato aí que eu quero explicar pra vocês. Hoje eu vou abrir a caixinha de perguntas, já vou abrir já, pra ver se eu vou dar conta, né, gente? Ah, tá, não precisa abrir não, é só vocês mandarem. Aí na telinha de vocês tem um pontinho de interrogação. É só vocês apertarem esse pontinho de interrogação e mandar perguntas aí. Eu vou respondendo aqui na hora, tá bom? Hoje o assunto é discernimento, sabedoria, obviamente, aceitar a disciplina do Senhor. O que mais que eu vou falar? Pode ir mandando aí, tá bom? Tá? E é um pontinho de interrogação. Ah lá, a Catiane já tá... Catiane, eu vou te responder a mensagem hoje. Eu vi que você mandou, fiquei muito feliz. Mas ontem, se eu fosse responder, não ia responder bem, porque eu já tava pra lá de Bagdá. Vamos então, meninas? Já esperamos aí uns minutinhos. Abra a tua Bíblia em Provérbios de número 10. Hoje, dia 10 de agosto, nós vamos falar sobre Provérbio de número 10. O que eu quero comentar com vocês hoje é que a partir do capítulo 10, até mais ou menos capítulo 24, depois até volta a esse formato, até aqui Salomão trabalhou conosco a sabedoria numa forma de enredo. Os capítulos tinham como se fosse uma história mesmo, um enredo que a gente conseguia tirar dessa história a sabedoria. Porém, a partir do 10, você vai ver os provérbios de forma isolada, como se fossem ditados. É que na nossa cultura brasileira, latino-americana, a gente não tem o costume de falar sobre os provérbios, mas em algumas culturas isso é muito normal. Então a gente tem os provérbios chinês, os provérbios russo, os provérbios... meu Deus, agora me fugiu o nome, mas essas culturas com mais... culturas patriarcas, em outra
em outra mentalidade, é muito normal falar sobre os provérbios. Aqui no Brasil a gente fala às vezes mais sobre o ditado. A minha mãe falava aquele ditado, é mais ou menos a mesma coisa, porque são palavras curtas, com verdades muito profundas de algo do nosso cotidiano. Então, ditados populares, por exemplo, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, isso é bíblico também, né? Mas é uma coisa que a gente ouve falar como ditado e não simplesmente como provérbios. E aí no capítulo 10, vocês vão ver na minha Bíblia, por exemplo, o espaçamento das letras entre um versículo e o outro é até maior, mostrando que esses assuntos vão aparecer de forma isolada e não mais como um tema de todo o capítulo. Então a gente viu, por exemplo, nos outros capítulos 7, 8, 9, 10, contando sobre um enredo, uma história, uma alegoria, mas a partir do capítulo 10 são versículos isolados, mas com verdades absolutas. Então como que nós vamos trabalhar a partir de agora? Eu não vou ler o capítulo todo junto com vocês, como eu já estava fazendo, mas eu vou escolher 2 ou 3 capítulos como chaves da nossa live, chave do nosso estudo, e vocês vão se comprometer em depois ler todo esse capítulo junto. Porque talvez aquilo que o Senhor queira falar com você não vai estar somente aqui na live. Às vezes Ele quer te mostrar e desvendar algo individualmente com você, ali diante de algum outro provérbio. Vocês entenderam? Então agora não é mais um enredo, uma história, mas são capítulos isolados. Capítulos que mostram de forma muito clara. Combinado? Isso aí, combinado. De forma muito clara, não mais por tema. Deixa eu virar aqui minha câmera. Pronto. Não mais por tema, mas apresentando de forma muito clara as duas opções que nós temos: sabedoria ou insensatez, bondade ou impiedade, vida ou morte. A escolha desses provérbios será sempre nossa, assim como as consequências. As escolhas são pessoais e as consequências também. Anote essa frase: a gente escolhe as sementes que a gente planta, mas a gente não escolhe se a gente vai colher ou não. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Diante de cada escolha que nós fazemos na nossa vida, nós podemos escolher essa semente que nós vamos plantar, mas colher é obrigatório. Não tem como a gente escolher. Então, abra a tua Bíblia aí, Provérbios 10, a primeira chave. Separei alguns exemplos para vocês disso que eu falei até aqui, mas aí no verso 2, ó, as riquezas de origem desonestas não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. É opção A ou B, não tem como a gente fugir disso. Outro exemplo, verso 7, o justo deixa boas lembranças, mas o nome do perverso apodrece. A ou B, opção A ou B, não tem como fugir muito. Verso 12, o ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. A gente pode escolher o caminho, a gente pode escolher a semente que nós vamos plantar. Vamos aí para o verso 30, lá no final. O justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. Todos os versículos, a partir do capítulo 10, Salomão vai apresentar para nós como duas opções, 2 caminhos, 2 verdades. Não é mais um enredo, são verdades absolutas, soltas, com temas variados. E hoje eu escolhi 2 versículos para trabalhar com vocês. O versículo 17 e o versículo 22. No 17 diz assim: quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão desvia dele. Vocês lembram que nós falamos sobre Hebreus 12? Sobre a disciplina, sobre aceitar a disciplina? Na versão King James, alguém anota aí para mim? King James é uma versão muito próxima. A King James ela foi uma versão escrita em inglês
Então ela preserva muitas palavras e muitos termos originais, e quando ela é traduzida para o português, ela traz essa riqueza de algumas palavrinhas que são chaves, e isso acontece no verso 17 de Provérbios 10. A versão King James fala assim pra gente: quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Eu não achei nenhuma outra versão sem ser a King James falando sobre isso. O preço que nós pagamos quando nós nos desviamos da disciplina que o Senhor tem colocado para nós. Essa disciplina a gente só não impede na nossa vida, mas também na vida dos outros. Vou repetir para você na versão King James. Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros, ou seja, prejudica não só você, mas toda outra geração, todos os outros que vêm depois de você. Lá no capítulo 12 de Hebreus vai falar muito claro sobre aceitar a disciplina do Senhor. Abre aí a tua Bíblia no capítulo 12 para a gente ler junto. A partir do verso 7 vai dizer assim: enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Olha aí, amanhã nós vamos falar sobre paternidade no nosso culto de mulheres. Você não pode perder esse culto. Amanhã, dia 11, às 19h30. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitamos nossos pais terrenos que nos disciplinam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, do nosso espírito, e ainda assim obter a vida? Pois nossos pais nos disciplinam por alguns anos, como julgarem melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Para mim, esse texto já é um ensinamento tão profundo que não precisa de comentário nenhum. O Senhor, Ele disciplina quem Ele ama. O Senhor nos disciplina porque Ele nos ama como filho. E a disciplina passa por esse lugar de filiação. Se nós reconhecemos Deus como filha, se nós reconhecemos Deus como pai, se nós nos colocamos na posição de filha, é porque nós entendemos que a disciplina também faz parte. Nós entendemos que a disciplina também faz parte da filiação. E quando nós olhamos para esse verso 17 de Provérbios 10, quem aceita a disciplina está no caminho, e quem não aceita prejudica a si mesmo e aos outros, como está aí na King James, nós entendemos que nós vamos abortar todo um conhecimento e toda um ensinamento que o Senhor quer nos passar, não só a nós, mas como aos nossos filhos. Nesse caso, eu me lembro muito bem do próprio filho de Salomão. Abra a tua Bíblia aí em 2 Crônicas 10, onde vai nos contar... Hoje a minha voz tá bem ruim, né, meninas? Onde vai nos contar sobre o filho de Salomão, sobre Roboão. Roboão foi o filho de Salomão, e na teoria e na promessa era para ele assumir o trono. Então nós temos um reinado e uma promessa de dinastia que vem de Davi, quando ele assume o trono no lugar de Saul. A dinastia dele, a promessa é para que toda a descendência dele permanecesse no trono, permanecesse como rei. Vem então Salomão, assume esse reinado, só que Salomão, ele escreve todo esse livro de Provérbios cheio de sabedoria no início do seu reinado. Do meio para o final do seu reinado, ele acaba não cumprindo alguns dos preceitos que ele mesmo coloca, que ele mesmo escreve. E quando vem Roboão, o filho de Salomão, ele vem em total desordem, em total descompasso com a sabedoria. E a Bíblia vai nos contar em 2 Crônicas, capítulo 10,
que ele recebe um conselho e uma advertência dos conselheiros mais velhos do rei. E ele tá ali para assumir o reinado e os reis, os conselheiros chegam até ele e dizem assim para Roboão: olha, o seu pai foi muito duro com o povo. O seu pai foi muito ríspido. É melhor você abaixar um pouquinho a bola. É melhor você ir um pouco com mais mel, porque senão você vai perder esse povo. Jeroboão, que está aí às portas querendo dividir, rachar o reino, ele vai conseguir. Você precisa ser um pouco mais manso com esse povo. Olha aí no verso 6 de 2 Crônicas, do capítulo 10, né? Foi isso que eu disse para vocês? Diz assim: o rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros do seu pai. O que vocês me aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a esse povo? E eles disseram: se o Senhor tratar esse povo com bondade, se agradá-los e der uma resposta favorável, eles serão seus súditos, leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos homens mais jovens, que eram ali os seus amigos, que tinham crescido com eles. Meu Deus, quantas de nós rejeitam conselhos das mais velhas, daquelas que têm mais sabedoria que nós, para ouvir às vezes as amigas que cresceram com a gente. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Há sabedoria em quem já viveu mais do que nós. Há sabedoria em aprender com quem já errou. Há sabedoria em aprender em não precisar passar pelo erro. É muito mais sábio você aprender sem precisar errar. Entende? O que Roboão rejeitou foi a sabedoria, a advertência dos mais velhos. Ele deu ouvidos a quem cresceu com ele no reinado, o que os mais jovens poderiam ensinar para ele. E a Bíblia vai nos contar que o povo pergunta para ele: como é que vai ser seu reinado? Você vai ser tão duro quanto Salomão foi conosco? O povo ali estava naquela fase, sabe quando tá conhecendo o novo governante? E o povo mais velho, com tanta sabedoria, orientou Roboão a dizer: olha, vai com mais calma. Diz a eles que você vai ser melhor que o seu pai, que você vai ser mais manso que o seu pai. Mas olha a resposta que os amigos de Roboão orientaram ele, e ele caiu nessa conversa dos mais jovens. E ele diz assim: o meu dedo mínimo será mais grosso que a cintura do meu pai. Ou seja, se vocês acharam que a cintura do meu pai era grossa, se vocês acharam que o comportamento do meu pai, que a conduta do meu pai era ruim, eu vou ser o meu dedo mindinho, o meu dedo menor da minha mão será mais grosso que a cintura dele. Ou seja, se vocês acharam que o meu pai foi ruim, vocês não viram nada. Eu vou ser ainda pior. Se vocês acharam que o meu pai tinha uma conduta de repreensão dura com vocês, se vocês acham que o meu pai era muito rude com vocês, vocês não viram nada. O que acontece com o reinado de Roboão? Não só com o reinado de Roboão, mas toda a descendência dele. Racha. É nesse momento da história que Jeroboão invade, que Jeroboão se autotitula como rei. É nesse momento que Israel é dividido em 2 reinados, 10 tribos para cima, 2 para baixo, reino norte, reino sul. Nunca mais Israel se vê unida. Nunca mais o reinado da dinastia de Davi é cumprido. Naquele momento rompe e quebra-se a promessa de que a descendência de Davi estaria no reinado, porque até fica a descendência de Davi sobre o reinado, mas não nas 12 tribos, apenas em 2. Então Roboão compromete toda a genealogia dele, toda a promessa que tinha sido feita ao avô dele, tudo aquilo que tinha sido derramado sobre Davi. Salomão não honra e Roboão põe tudo a perder. O porquê disso? Porque não aceitou a disciplina do Senhor. Não aceitou a advertência do Senhor. Eu vou ler de novo para vocês na versão King James.
Quem recebe bem a disciplina conhece a vida, mas quem ignora a repreensão, o que Roboão fez foi ignorar a repreensão dos conselheiros. Foi ignorar, foi achar que ele sabia o suficiente. Quem ignora a repreensão desencaminha, ou seja, tira do caminho a si mesmo e aos outros. Roboão vacilão. Ele desencaminha não só ele, mas todos os outros. Escuta o que eu vou te falar. Cuidado para você não comprometer toda a tua casa e os teus filhos. Toda a tua casa e a tua descendência. Por conta de uma indisciplina. Por conta de não ouvir os mais velhos. Por conta de não entender aquela advertência. Indisciplina gera caos. Ótimo, Lari. A indisciplina de Roboão comprometeu todo um reinado, não só dele, mas foram anos de rebelião. Os 40 reis depois dele foram todos problemáticos. Quando nós olhamos para o reino dividido, tem guerra, tem morte, tem exílio da Babilônia, exílio assírio, tudo por conta, quando você vai puxar a fita da história, tem um vacilão que não ouviu a disciplina, que não entendeu a repreensão, que não ouviu a advertência. Então, cuidado, amada. O Senhor tem trazido para perto de você conselheiras, tem trazido perto de você mulheres sábias, e você às vezes não quer ouvir. Você às vezes quer se sentir autossuficiente. Ah, eu já sei disso, eu sou a sabichona. Cuidado, você está comprometendo não só a tua vida, mas os outros que vêm depois de você. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Grifa aí esse verso 17. E se você tiver a King James, já está completo. Mas se você não tiver, escreve de lápis ou de caneta. Esses dias eu ouvi fui aconselhar uma moça, né? Ela falou assim: Ju, eu tinha dó de riscar minha Bíblia, eu tinha dó de grifar minha Bíblia. Gente, Bíblia é pra isso. A minha, se você ver, ela é cheia de gancho, as minhas, né? É cheia de gancho. Escreve aí, ó. Mas o que despreza a repreensão se desvia do caminho e desvia a próxima geração. Compromete a si e aos outros. Então, cuidado. Lembra sempre de Roboão. Roboão, para mim, é o exemplo clássico de pôr tudo a perder. Trazendo para os dias de hoje, quantas de nós já conheceu histórias empresariais de sucesso, empresas de sucesso, que começou com o pai, passou para a próxima geração, mas não chegou na terceira geração. Tem um ditado no meio secular, no meio empresarial, corporativo, de que uma empresa familiar não chega na terceira geração. São avós trabalhadores, filhos nobres que gastam todo o dinheiro e netos pobres. Porque não consegue passar para a terceira geração esse conhecimento. O que é isso? Falta de sabedoria. Falta de ouvir aquilo que os mais velhos, porque daí vem a próxima geração. Ah, meu pai não sabe de nada. Isso é outra geração. Nem é mais assim. E começa a querer a ser o sabichão, introduzir coisas modernas na empresa. E isso pode trazer para tantas áreas da nossa vida, ministerial, empresarial, na própria família. Roboão é um exemplo clássico disso. Roboão quis ouvir, na verdade não, desculpa. Roboão ouviu a voz dos mais jovens, dos amigos. Tem uma versão que diz que Roboão senta com aqueles que cresceu com ele no reinado. Cresceu com ele ali no palácio. O que eles iriam saber? O que eles iam entender? Gera falência. Gera falência. Sumiu a minha voz? Para todo mundo sumiu aí ou tá ok? Vão me falando isso. Então a primeira chave que eu quero liberar para vocês hoje. A disciplina de Deus comprova o seu amor. Anota isso. A disciplina de Deus comprova o seu amor. Nós lemos Hebreus 12 e nós lemos a história de Roboão que está em 2 Crônicas 10.
Sai dessa live hoje com essa chave do verso 17. Aceite a disciplina. Entenda a repreensão. Obrigada, meninas. Aceita a disciplina não só para o seu bem, mas para toda uma geração. Roboão não aceitou a repreensão e comprometeu toda a sua geração. Ótimo, meninas. A disciplina de Deus comprova o seu amor. A disciplina de Deus comprova o seu amor. Essa é a frase, essa é o título hoje, a frase hoje dessa live, ok? Discernimento. Vamos pro verso 22 rapidinho. No verso 22 diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e ela não permite que a tristeza o acompanhe. Quem tem uma versão aí que diz assim: as bênçãos do Senhor não acrescenta dores. Hoje eu quero chegar com você sobre discernimento aí. Quem tem essa versão? Quiser compartilhar aqui qual versão que é. As bênçãos do Senhor não acrescenta dores. O que eu quero chamar a sua atenção? Esse versículo, às vezes, ele é mal interpretado. Às vezes ele é interpretado assim: bom, se as bênçãos do Senhor não acrescentam dores e eu tô passando por essa dor, é porque não é bênção, é maldição, então eu não quero mais. Cuidado, não é bem isso que a Bíblia fala, tá bom? Essas dores que tá dizendo aí no verso 22, tá dizendo sobre falta de paz, ok? Não inclui dor, ótimo, na versão NVI, mas tem uma versão, deve ser uma antiga, que diz não acrescenta dores. Cuidado, esse dores é falta de paz. Nós sabemos que Deus é o único que nos dá paz em meio ao caos. A paz que excede todo entendimento vem dele. A gente está passando por luta, por prova, por perrengue, nós estamos com paz. É disso que a Bíblia está falando. Por quê? Se você pensar que todas as dores que você passa na vida são antônimos, né? A diferença, o oposto de bênção, você não vai se submeter àquilo que o Senhor está ensinando para nós. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 5. Deixa eu abrir aqui. Eu não deixei marcado, peraí. Romanos 5. Abra a tua Bíblia aí pra gente encerrar essa live com esse discernimento. 5:3 diz assim: também nos alegramos, ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem, olha aí, para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E a nossa esperança não nos decepciona, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Então, sim, algumas dores da nossa vida, elas serão passageiras, elas estarão sim no meio da bênção e elas estarão produzindo em nós perseverança, para caráter aprovado e esperança. Anota aí pra mim alguém, por favor. Voltou? Voltou. Vamos lá. Então, eu vou repetir pra vocês, porque eu não sei o que cortou, tá bom? Então, dores na nossa vida não serão sempre é um antônimo mesmo, né? Que é diferente, é sinônimo e antônimo. Isso. Não é um antônimo de bênção. Porque eu já vi pessoas se baseando nesse versículo de forma errada. As bênçãos de Deus não acrescentam dor. Então você tá passando por dor porque não é bênção. É provação, sai fora, é maldição. Não é bem assim. Essas dores que Salomão tá dizendo aqui é falta de paz, é angústia, é outra coisa. Nós vamos sim enfrentar provações na nossa vida. E elas serão bênção na nossa vida. Paulo esclarece isso para nós em Romanos 5:3. Dores vão acrescentar bênção na nossa vida. Dores vão nos levar à aprovação que vai produzir caráter aprovado, perseverança e esperança. Escreve aí para mim: provação acrescenta na nossa vida, produz na nossa vida 3 coisas. Perseverança. Eu tô com as minhas unhas tudo quebradas, né? Vou usar essas 3 aqui que não tá. Vamos lá. Provações na nossa vida vão produzir perseverança, caráter aprovado e esperança. Perseverança, caráter aprovado e esperança. Perseverança,
caráter aprovado e perseverança. Então, dores nem sempre serão antônimos de bênção, ok? É isso que eu preciso que esclareça para vocês. Na minha versão, aí o verso 22, a bênção do Senhor traz riqueza e ela não permite que a tristeza acompanhe. Essa tristeza nem sempre será essa tristeza que a gente conhece, mas é a falta de paz. Agora, se você tá passando por algo que não tá te deixando dormir de jeito nenhum, tá te causando muita dor, tá te causando incômodo, num nível assim, Ju, eu não tô tendo paz. Aí sai fora que não é bênção mesmo, é laço, corre que não tem nada a ver com bênçãos do Senhor. Porque as bênçãos do Senhor, ela nos traz paz, que excede todo entendimento. Ela vai trazer provação? Vai. Vai trazer perrengue? Vai. Mas nós vamos ter paz no meio do perrengue. Entenderam? Ficou claro para vocês? Eu não queria que isso fosse uma dúvida para vocês. Por quê? Discernimento é o título da nossa live. Eu e você precisamos buscar isso no Senhor. Eu e você precisamos... O discernimento é como se fosse um termômetro que vai nos avisar se tá com febre ou não. O discernimento vai nos avisar se é bênção ou se é maldição. Vai nos avisar se é laço ou se é bênção. Entende? Se é pra gente ficar ou se é pra gente fugir. O que eu desejo para você é que você busque isso no Senhor, sabedoria e discernimento. É o discernimento que vai nos avisar, olha, tá doendo. Porque se a gente fosse pensar assim, a gente não se metia em lugar nenhum, né, gente? Porque que é coisa mais difícil do que ministério? Que é coisa mais difícil do que cuidar de gente? Que é coisa mais difícil do que empreender um negócio? Que é coisa mais difícil do que começar um negócio novo? Vai acrescentar dores? Claro que vai, mas é bênção. É bênção na nossa vida, é bênção na vida dos outros. Então ficou claro esse verso 22 para vocês? Manda um joinha aí para mim, pra gente poder orar. Vamos buscar discernimento no Senhor. Discernimento para saber ouvir, para saber entender quando é bênção, para ouvir os conselhos, para buscar sabedoria, para não comprometer nem a nossa geração e nem a nós mesmos e nem a próxima. Amém? Amanhã eu espero vocês na nossa live. Amanhã vai estar muito especial. Nós temos algo inédito. Hoje não deu tempo de responder as perguntas. Me perdoa. Romanos 5, verso 3, querida. Mas todo Romanos 5 fala sobre provação, tá bom? Tô respondendo aí a pergunta. Espero vocês amanhã na live às 8 e no melhor culto que o Talmidim já teve, paternidade. Nós vamos falar sobre isso. Orem por mim, orem pela minha saúde. Começa o culto às 19h30. Chega cedo, porque, gente, o que Deus está fazendo no Talmidim não é normal. Então chega cedo para pegar um lugar bem bom, tá bom? Mas a nossa equipe já tá esperando com bastante estrutura, a gente está se equipando. Se você quiser ir direto do serviço, do trabalho, pode ir, porque o Coffee Pai Querer, que é o nosso coffee, a Nara tá aí, o coffee vai abrir amanhã às 18h30, tá bom, Nara? Vai ter cadeira extra, daí você pode fazer o lanchinho, vai direto do trabalho. A igreja tem estrutura, tem a cantina, né, que é a lanchonete, banheiro, a lojinha para você já ir vendo, a livraria. Então, pode chegar cedo. Quanto mais cedo você chegar, melhor. 18h30 a igreja já vai estar aberta, tá bom? Então é isso. Vamos orar, gente? Espero vocês amanhã às 8 na live, às 19h30, no melhor culto que nós já tivemos juntas como mulheres. Eu tenho um pai. Vai ser top, vai ser diferente, vai ser um tempo de cura na alma, vai ser uma coisa, ó, quem puder jejuar, jejua, quem puder fazer uma campanha de oração de hoje para amanhã, acordar de madrugada, ora, porque vai ser céu na terra, em nome de Jesus. Tênis no pé, que amanhã nós vamos viver o melhor de Deus para nossa vida. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Jesus, por esse tempo, por esses 10 dias já de estudo,
de live. Obrigada, Senhor, por cada mulher que está aqui. Esclarece, Senhor, as dúvidas da mente, da alma, do coração. Não deixe, Senhor, que o nosso coração se perturbe com nada daquilo que tem sondado as nossas vidas. Nós te agradecemos por esse estudo e pelo discernimento que o Senhor já tem colocado no nosso coração. Buscamos, Senhor, mais de Ti, mais sabedoria, mais discernimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Manda aí pra mim, eu tenho um pai. É o nosso tema de amanhã. Será transmitido online, tem bastante mulheres de fora, tem no YouTube. Só cuidado para não confundir, é o YouTube do Ministério Talmidim e não da igreja, tá bom? A gente tem um YouTube próprio. Eu tenho um pai. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo, meninas!